Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Rafa. Esse daqui é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, tá? No meu canal. Já falei isso num vídeo meu do Instagram, então tô me expondo a sair um pouquinho da zona de conforto, porque não sou muito habituado em fazer vídeo e a utilizar a internet também na prática, então não me exponho muito e tô aqui me propondo, né, a lidar um pouco melhor com essa ferramenta tão poderosa que é as redes sociais. Tá bom? Então, nada melhor do que eu começar com um vídeo que eu acho que vai agregar muito a vocês, tá? Já contextualizando, esse vai ser um canal que a gente vai falar um pouco sobre marketing, psicologia do consumidor, né? E data science, dados no geral, e a gente vai entender como é que funcionam essas tomadas de decisão através das neurociências também, e como a gente pode impulsionar e fazer determinadas ações que faça o seu negócio, ou sua marca, ou até mesmo o seu perfil pessoal ser mais otimizado, tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre uma leitura recente que eu fiz e como a gente pode trazer ela para o mundo do marketing. É um livro que é de um físico muito importante na física contemporânea, um dos grandes nomes, que é Carl Sagan. E ele fez diversos livros e publicou diversos estudos sobre a relatividade geral e gravitação também. E nesse livro, né, que é O Mundo Assombrado por Demônios, ele fala muito sobre a credulidade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, tá? Então, Carl Sagan, ele escreveu diversas obras que estão até no meu radar para serem lidas, tá? Ele vai falar, né, em alguns livros como do Dragões do Éden ou Bilhões e Bilhões. Também vai ter O Contato, que tem até um filme. Para quem não assistiu e quem gosta de Interestelar, assim como eu, vale a pena. É um filme relativamente antigo comparado aos avanços do audiovisual que a gente tem hoje em dia, mas é um filme que ele faz muito paralelos com o Interestelar, eu achei. Então quem gosta de Interestelar provavelmente vai gostar dele também, tá? E nesse livro, O Mundo Assombrado por Demônios, eu resolvi ler ele porque de fato eu tinha, né, e sempre tive muita curiosidade sobre o sobrenatural e às vezes tinha até um pouco de medo em si, né? Com o tempo a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo mais e esse medo ele vai de certa forma sumindo, né? Então eu queria encontrar um livro em que eu pudesse entender como é que funciona, né, essa questão de acreditar no incrível e no inimaginável e, né, como tudo isso ocorre. E eu encontrei isso nesse livro que eu queria e ele conseguiu fazer muitos paralelos, né, com marketing, a publicidade. No livro em si até fala um pouco sobre isso. Então, só para dar um overview geral, né, no começo do livro ele vai falar um pouco sobre o analfabetismo científico, né? E como é que está ocorrendo um constante emburrecimento de grande parcela da população do mundo. Isso porque algumas instituições sociais elas fortalecem isso, ou seja, provavelmente você já sabe, né, descobriu isso desde cedo, que matemática, física, química são matérias mais difíceis de ser compreendidas, e quem compreende bem é de certa forma valorizado, né? Então, cada vez mais a gente vai se afastando um pouco da ciência e ele diz que esse afastamento da ciência ele ocorre e fortalece também devido aos grandes fatos, né, incríveis e incrédulos que nós temos hoje em dia. E claro, o ser humano é curioso, então esses fatos e essas curiosidades que fogem do comum, são extraordinárias
eles acabam chamando a nossa atenção. E muitas vezes, né, a gente acaba prestando atenção só nisso e negando verdades absolutas, né? A gente pode até fazer um paralelo isso com fake news, né? Hoje em dia tem muita gente que pega, lê uma mensagem no WhatsApp ou na internet e toma aquilo como verdade, não vai atrás, não procura fundamento nenhum e só repassa aquilo. Então, é um livro que ele traz alguns ensinamentos que são atemporais, de certa forma, tá? Ele também vai abordar um pouco sobre o princípio da parcimônia, ou a navalha de Ockham, que ela cita que quando algo acontece, né, seja um fato que parece ser sobrenatural ou não, ela provavelmente a causa ou motivo do que ela foi feita, ela provavelmente é a situação mais plausível possível e não a mais extraordinária. Então, se um livro cair da sua estante, né, também já estou fazendo outro paralelo com o Interestelar aqui, mas se um livro cair da sua estante, há duas possibilidades, né? Pode ser que tenha sido um fantasma de outra dimensão que jogou ele no chão, ou pode ser que tenha batido algum vento e ele tenha, né, escorregado ali. Mas com esse princípio a gente entende que a situação mais simples ou minimalista é a mais certeira. E ele também vai falar um pouco sobre essa questão, né, do popularismo e como algumas publicidades, e aí entra o paralelo em marketing, elas são fortalecidas pela incredulidade, né? Ou seja, ai meu Deus, né? Se você colocar, por exemplo, que inventou uma máquina do tempo, pode ser que você tenha muito mais visualização do que de fato você colocar que na real você só descobriu uma forma de ler registros antigos através de livros. Não sei, tô colocando uma situação hipotética aqui. Mas a gente consegue fazer um paralelo com o marketing, né? Isso, claro, você tem que ter livre consciência do que você está fazendo, né? Você pode ver essa questão do incrível e do extraordinário nos anúncios de jornalísticos, né? Anúncios que a gente vê muitas vezes na TV. Então, algumas CTAs, que na linguagem do marketing a gente vai chamar de Call to the Action, né? Chamadas de atenção, eles muitas vezes utilizam algumas chamadas extraordinárias, ou seja, né, o título de alguma reportagem ou o começo de um anúncio, né? E muitas vezes isso é fortalecido, porque a questão aqui não é só sobre se é algo extraordinário, mas se é algo que impulsione o gatilho da curiosidade, né, para o cliente. Então ele vai ver que nesse livro, então ele diz que nesse livro muitas pessoas buscam a fuga da realidade e para elas a ignorância sim é a chave para isso, né? Então ignorar alguns fatos que acontecem e são verídicos no cotidiano é mais efetivo para elas, e acreditar em algo que é incerto ou não há evidência nenhuma, né? Ele também citou uma frase que eu achei muito importante, que é a ausência de evidência não é a evidência da ausência, né? Ou seja, dizer que algo não existe não quer dizer que aquilo não existe, né? De certa forma é complexo de entender, mas se não existe prova de algo, não quer dizer que aquilo de fato não exista, né? Então a gente pode até colocar essa questão do marketing e de copywriting também, que é uma técnica de escrita para ser mais persuasiva, quando a gente está falando de marketing e também abordando ali da psicologia do consumidor. A gente conseguiu utilizar um pouco de leitura fria, que é o que ele fala um pouco no livro,
Então, como a gente consegue escrever para que as pessoas se identifiquem e se coloquem no lugar e achem, né, acreditem de fato que aquele texto publicitário é feito para ela, né? Isso vai muito na personalização da jornada do cliente também. Mas resumidamente, né, para concluir, esse livro me trouxe as respostas que eu esperava. Hoje em dia, né, não, depois dessa leitura, né, eu fiquei muito mais autocrítico, né, e desenvolvi essa análise diante das coisas que eu tomo como verdade absoluta. Então, algumas hipóteses, né, elas são de fato mais fantásticas e mais, né, até atrativas quando a gente vê à primeira vista, mas é sempre bom a gente se perguntar e ver se aquilo de fato é verdade. Então, ele atendeu muito às minhas expectativas, recomendo muito essa leitura. Se você gosta, né, sobre o sobrenatural, sobre o fantástico, se você quer desenvolver mais o seu senso crítico, é uma leitura super atual, porque, como eu falei, ela vai entrar um pouco sobre nessa questão de fake news, e você pode até fazer assimilações com hoje em dia, né? Você vê essa questão que a gente tem das bolhas sociais na internet, ou seja, eu não acesso, né, os algoritmos, eles fortalecem que eu veja tudo o que eu queira ver, né? E assim como o fulaninho lá de sei lá onde também só vê as coisas que ele gosta de ver. Então a leitura é muito, muito útil e agregadora, tá bom? E falando do marketing, a gente consegue fazer esses paralelos, tá? Os gatilhos da curiosidade, então sempre utilizar ali nas suas publicações, postagens, seus anúncios, que seja nas suas vendas ou até mesmo nos seus posts. Esse gatilho da curiosidade que motiva muito. Eu não utilizaria esse gatilho do extraordinário, se é assim que eu posso falar. Ou seja, eu fazer ou anunciar propostas absurdas que não vão ser concretizadas. Então, falar que eu inventei a cura do câncer pode ser visto como uma forma até é uma questão mais até de ética da sua marca ou de você mesmo, né? De você não cumprir com aquilo que você está dizendo, e pode dar um efeito reverso aí do que você espera, tá bom? Mas pode servir, né? Eu usaria talvez esse gatilho do extraordinário para como um CTA e aí depois explicar o que está acontecendo, explicar que aquilo não é de fato aquilo, né? Mas para chamar atenção, sim. Não só também utilizar um pouco da linguagem fria para fazer essa personalização e ter mais essa empatia e esse contato com quem você está falando. Talvez seja bom estudar um pouco sobre. Mas de resto é isto. Eu não tenho mais nada para falar sobre esse livro. É um livro que me agregou muito. Com certeza eu vou ler outras vezes. Vou ler mais outros livros do Carl Sagan. E é isso. Agradeço se você viu esse vídeo até aqui. Vou pedir para você dar um like ou compartilhar esse vídeo se você achou interessante. É pouco para você, mas agrega muito para mim e me motiva bastante a continuar a fazer vídeos cada vez melhores. Tá bom? Então é isso, obrigado e nos vemos em breve. Tchau, tchau.